Graça e paz, bom dia, que bênção, estamos nessa manhã, continuando aqui a nossa campanha e desde já, muito agradecido a Deus pelo privilégio mais uma vez de estarmos aqui. Sejam bem-vindos, vocês já estão chegando, quero dizer que há poucos dias eu fiquei pensando sobre o privilégio que é, a honra que é para mim, para nós, poder ministrar a palavra do Senhor todos os dias. E além de todos os dias, ser bem pela manhãzinha, logo no início do dia. Isso para nós, assim, é tremendo saber que Deus tem nos dado esse privilégio, tem nos chamado a isso. Há poucos dias eu falei aqui, repito que pode ser que isso se torne um hábito para nós, né? A campanha vai terminar. Claro, a campanha tem um tempo, mas a oração não vai parar. Nós não vamos parar de orar. Nós não vamos parar de desejar o melhor para a nossa cidade. Nós não vamos parar de amar as almas. Nós não vamos parar de nos dedicarmos a essa obra. A verdade é que estamos aqui nesse período dos nossos 52 dias que vamos, já estamos no 42º já, e findando mais um mês, e nós queremos aqui dizer que o nosso desejo é que você, que eu, que nós não paremos, porque nós estamos aqui nesses dias orando a Deus, buscando a presença do Pai, em um compromisso, em um propósito, mas buscar a presença do Senhor deve ser uma constante nas nossas vidas. E quem sabe muitos de nós, me parece que foi no domingo pela manhã, quando eu tive aquele atraso aqui, alguém me disse assim: hoje eu acordei faltando 5 minutos para começar e sem despertador. Ou seja, o nosso organismo vai acostumando e há, claro, no coração de Deus um propósito muito grande, que a gente não pare. Então eu quero aqui louvar a Deus por esse tempo tão especial, que centenas de pessoas têm participado da live, podendo orar, podendo buscar a presença do Pai. Hoje eu quero ler o versículo 16. E a nossa palavra hoje tem a ver com comprometimento, não é? Como nós temos falado, que por muito que nós não queremos, por muito que nós digamos que não estamos ou que não queremos nos envolver em determinadas questões na vida da igreja, a verdade é que nós já estamos envolvidos. Nós somos parte. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então o que acontece no corpo de Cristo, nós fazemos parte. Nós estamos envolvidos. A questão é a respeito não do envolvimento, mas do comprometimento. Do comprometimento. O verso 16 na CF diz assim, Neemias 5,16, para quem ainda não está familiarizado com a nossa sequência,
É o capítulo 5, versículo 16 que eu quero ler, que diz assim: como também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus servos se ajuntaram ali à obra. Tem algumas versões, por exemplo, a nova versão transformadora, que vai dizer assim: eu me dediquei à reconstrução do muro, eu me dediquei à obra e não quis me envolver com negócios, com qualquer outro negócio, com compra de terra, por exemplo. Tem uma outra versão, acho que é a edição contemporânea, me parece, que fala assim: eu devotei-me à obra. Existe uma versão que vai dizer: eu me dediquei à obra e não quis saber de fazer compras de terra. Ou seja, eu estou focado nesta obra, eu estou dedicando a minha vida, eu estou dedicado, estou totalmente dedicado, devotado. Não é? Então ele vai dizer: eu me dediquei. E a pergunta hoje que vem ao meu coração é: qual é o nível do meu comprometimento com a obra da reconstrução, com a obra da restauração na vida espiritual da minha cidade? Esses dias nós tivemos, como você que não é aqui da cidade está sabendo disso, e de vez em quando eu falo isso aqui, esse final de semana terminou ontem, na verdade, devido ao feriado municipal, um festival gospel, um festival de talentos gospel. E foi surpreendente, foi muito bom. Mas o que talvez eu tenha ouvido lá, por parte de muitos, inclusive de alguns que falaram lá no microfone, sobre a união, sobre a comunhão, sobre estarmos comprometidos com a obra ou não. A questão não é estar comprometido com a minha igreja, porque essa é uma outra questão que é importante estar, porque você faz parte ali de uma comunidade fechada, de uma comunidade em si. É por isso que tem a Igreja Batista, Presbiteriana, Assembleia. Então eu estou comprometido ali. Não concordo, por exemplo, que a Igreja do Senhor tenha doutrinas diferentes nas variadas denominações ou igrejas locais que existem. Não entendo, não creio como tendo doutrinas diferentes. O que existe são costumes diferentes, hábitos diferentes e interpretações de uma mesma doutrina de forma diferente. É claro que não é sobre isso hoje o texto, mas o texto vai dizer que Neemias, ele e seus servos, seus companheiros, ele, como exemplo deles, dedicou-se inteiramente à obra e ele não quis se envolver em outras coisas, em outros negócios. Então há a questão da comunhão da Igreja do Senhor Jesus, independentemente de denominações, é o que nós já devíamos estar cientes e vivendo isso há muito tempo. Então, o comprometimento com a obra, ele é fundamental, ele é essencial. Eu preciso entender, porque se o meu foco está no fato da reconstrução espiritual da minha igreja, da minha cidade, eu então vou, na verdade, ficar muito feliz quando eu puder contemplar
pessoas que não são da mesma denominação, da mesma comunidade local, envolvidos e comprometidos na mesma obra, no mesmo parecer, no mesmo sentido. E quando nós focamos nessa obra, nós paramos de focar uns nos outros, nós paramos de ficar olhando o que falta no outro, o que tem de mais no outro, porque nós queremos focar. Ninguém estava ali reclamando que alguém tinha, sei lá, facilidades maiores para pegar os tijolos e colocar no muro, maiores facilidades do que os outros. Ninguém falava de uma pá melhor, de uma colher de pedreiro melhor. Não, o foco não era as ferramentas. Eles falam, por exemplo, de ferramentas, mas não falam se a ferramenta de um era mais velha do que o outro, do que a do outro, se uma ferramenta era melhor, era de uma qualidade melhor, era mais chique, era mais pobre. Não. A questão é que cada um estava com as suas ferramentas e estavam fazendo a obra. E Neemias, nesse texto, demonstra que um comprometimento integral voltado para essa reconstrução. Eu creio muito, querido irmão, que o milagre da reconstrução desses muros em 52 dias não foi porque os pedreiros eram bons, não foi porque Neemias era um bom gerente, não foi porque os tijolos eram de boa qualidade, não foi. Na verdade, o que levou a essa construção tão rápida não foi a mão do homem, mas a mão de Deus, honrando a comunhão, a perseverança, a dedicação, o comprometimento daquele povo com aquela reconstrução. Qual o nível de comprometimento que você tem em relação à reconstrução, à restauração espiritual da sua cidade? Neemias aqui, ele não fala assim, olha, a família de fulano de tal, a família de Beltrano, eu disse para eles que eles precisam ter total comprometimento essa obra, que não podem comprar mais terras, que não podem negociar com mais ninguém. Ele não disse isso, ele disse, eu fiz assim, e quem estava comigo também fez. Porque se eu e você formos olhar para quem não se comprometeu, se eu e você formos olhar para a falta de compromisso do outro, nós não vamos conseguir nos comprometer mesmo, porque nós não estaremos comprometidos com Deus e sua obra, mas nós estaremos comprometidos com o que o outro faz ou deixa de fazer. Então é preciso que nessa reconstrução, nessa jornada de compromisso com Deus e com a sua obra, é preciso que nós analisemos, é preciso que a gente faça uma análise, uma autoanálise acerca do meu nível de comprometimento. Por exemplo, vamos imaginar que se você tivesse uma escala para medição de comprometimento, a pergunta é: em que nível de 0 a 10 estaria o seu comprometimento com a obra de transformação de uma cidade? Porque muitos de nós, infelizmente, já assentou no seu coração que a cidade não vai melhorar. No domingo passado, nós falamos no nosso encontro, nosso culto de domingo à noite, nós falamos sobre o poder de Deus, sobre o Jeová, o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E quando eu me deparei com essa frase,
nessa semana. A pergunta que veio foi: eu creio realmente que Deus é todo-poderoso? Se eu creio que Ele é todo-poderoso, por que eu ainda não me dedico completamente à obra dele? Por que eu tenho que ainda estar mais comprometido com as minhas coisas do que com as coisas de Deus? Mas o nosso exemplo hoje, o nosso exemplo de comprometimento está no fato de que Neemias disse: eu me dediquei à obra e não quis saber de comprar terras. Porque se você tem uma terra, não sei se você se lembra, mas uma vez Jesus chamou alguém: segue-me, e ele disse: olha, eu comprei uma terra e eu preciso cuidar dela. O outro falou: comprei uma junta de bois. O outro fala: eu tenho meus pais para cuidar. Eu não posso me comprometer com a obra. Você já reparou no nosso tempo, na nossa época, o quão difícil está, o quão raro está alguém levantar a mão dizendo: eu me dedico à vida missionária. Um jovem, por exemplo. Eu venho de uma época que em cultos missionários, em cultos de impulso vocacional, muitos jovens diziam: eu me dedico à obra, eu me entrego à obra missionária. Mas hoje dificilmente a gente encontra isso. Hoje o nosso comprometimento com Deus reflete muitas vezes, ou na maioria das vezes, o nosso comprometimento com a nossa igreja local. Nós nos comprometemos com a igreja local dentro de um nível de comprometimento que temos com Deus, e isso não podemos negar. Verdade deve ser dita. Nós não podemos ser absolutamente nada mais do que nós nos dedicamos a ser. E Neemias se dedicou à obra. E a pergunta hoje é: o seu autocomprometimento, o seu comprometimento no nível mais alto que existe, está direcionado a quem ou a quê? Então, Neemias, ele se dedicou. A Bíblia diz que nós devemos, diante de uma grande nuvem de testemunha, nos livrar de qualquer embaraço e do pecado. O embaraço é aquelas coisas que nos impedem de caminhar, nos impede de seguir, nos impede de cumprir com o nosso compromisso. E a Bíblia vai dizer que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. O comprometimento tem que ser total no arado. Não dá para segurar o arado e bater na orelha se um pernilongo começar a ferroar. Não dá para soltar a mão do arado. Não dá para soltar a mão do arado para coçar. Não dá para soltar a mão do arado para tomar uma água. Não dá para soltar o arado. Para soltar o arado, precisa parar com o serviço. Ou seja, se você põe a mão no arado, você precisa se dedicar totalmente ao serviço e ao arado. Não dá para fazer duas coisas. Não dá para segurar um arado com uma mão só. Ou seja, com a metade da minha capacidade de obra, de serviço. Então que eu e você possamos entender a necessidade que temos de repensar, de analisar profundamente
o meu nível de comportamento, de comprometimento, né? Quantas vezes nós estamos nos dedicando apenas parte do que somos ou do que temos. É aquela história da galinha e do porco, quando ela disse: eu quero ajudar, eu quero me envolver apenas. E ela então oferece o ovo, mas o porco oferece o bacon. O porco ofereceu a própria vida. A galinha ofereceu parte do que ela tinha. É uma historinha, mas a verdade é isso. Muitas vezes nós preferimos, por exemplo, num mutirão na vida da igreja, nós preferimos pagar para alguém ir do que ir. Isso demonstra o nosso nível de comprometimento pessoal. Nós falamos o seguinte: eu não tenho tempo, eu não posso parar o que estou fazendo. Aí é que quem faz isso é que vai dizer assim: para quem estou fazendo e por que estou fazendo e para que estou fazendo. Mas eu não posso parar o que eu estou fazendo para fazer qualquer outra coisa, mesmo que essa outra coisa seja destinada à obra do Senhor. Então a gente precisa realmente, hoje, nessa terça-feira, nesse 42º dia da nossa campanha, meditar um pouco, analisar um pouco sobre o nosso nível de comprometimento com a reconstrução espiritual da nossa cidade. O quanto você tem dedicado, o quanto nós temos olhado para as nossas coisas e dizendo e dito: eu não posso porque eu tenho muita coisa para fazer e ninguém vai fazer por mim. E eu não posso me dedicar à obra. Deixa eu falar com você, a obra de reconstrução da cidade. Você não precisa sair de casa, você não precisa deixar seu trabalho, você não precisa pagar altos valores financeiros. O que você precisa é se comprometer inteiramente. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que você se preocupa, que você se envolve ao invés de envolver na obra de Deus, todas essas coisas serão acrescentadas. Nós podemos sim, com toda segurança, dedicar-nos única e exclusivamente à obra da reconstrução. O seu nível de comprometimento com essa reconstrução está em que altura? Em que posição na sua escala de valores? Pense nisso hoje e vamos orar comigo. Pai de amor, Pai querido, nós exaltamos o teu nome, glorificamos o teu grandioso nome e nós temos compreendido, Pai, que o Senhor pode fazer. O Senhor tem o poder para transformar uma nação inteira, as nações todas em um instante. Mas o Senhor criou um princípio. E esse princípio diz que o Senhor faz usando-nos como instrumentos do Senhor. Mas sabemos que o instrumento, para ele ser usado pelo profissional, ele precisa estar totalmente entregue nas mãos desse profissional. Até porque, ó Deus, o instrumento em si não pode fazer nada. O violão em si
sozinho, guardado no seu case, não pode emitir som, não pode tocar uma canção. Ó Deus, uma flauta, um trompete, uma bateria, um teclado, jamais poderão executar os seus sons, executar a melodia da sua canção, executar dentro do compasso de uma canção, sozinhos. Mas eles, ó Deus, enquanto, ó Deus, estão fora do poder daquele que toca, daquele que exerce aquela função ali, antes é apenas um instrumento inerte, que não anda, que não fala, que não sai do lugar, que não faz barulho, que não faz harmonia, que não expressa uma voz, uma canção. Mas assim que o seu condutor, o seu profissional, a pessoa, Deus, que está ali para executar aquele instrumento, quando ele toma esse instrumento na mão, o que muitas vezes ele faz é, antes de começar a utilizá-lo, é afiná-lo. Então, ó Deus, nos afine, ó Deus, nos coloque em harmonia, para que possamos tocar a grande melodia que é o comprometimento com a sua obra e ver a sua obra sendo transformada, sendo restaurada. Pai, no nome poderoso de Jesus, o Senhor é o instrumentista, nós os instrumentos. Sem o Senhor somos apenas um instrumento inerte, que não pode fazer absolutamente nada, mas nas tuas mãos faremos grandes obras, grandes proezas na vida da nossa nação. Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio de mais uma vez estar aqui nessa campanha de oração. Muito obrigado, ó Deus, por nos conduzir durante esses 42 dias. Deus, agora que o Senhor venha abençoar cada vida que está nessa live, abençoar cada cidade representada, e nós abençoamos a nossa cidade, para a honra e para a glória do Teu nome, que a nossa cidade seja tomada hoje por uma certeza, por um sentimento, por uma convicção de que o Espírito do Senhor paira sobre nós e visita cada família. É o que nós oramos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos companheiros, irmãos, amigos, muito obrigado pela participação nessa live e até amanhã, se Deus permitir. Eu quero lembrar ainda que hoje, às 22 horas, nós estaremos dando início a uma série de conversas baseadas num método que nós criamos chamado método 7 Cs. Então não perca hoje às 10 da noite numa live aqui falando sobre essa questão, sobre o primeiro C dos 7 Cs. Então eu espero você lá, convide outros, avise outros e nós estaremos juntos lá. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.